O milagre da divisão do trabalho. Imagine uma pequena manufatura de alfinetes, onde apenas 10 trabalhadores se dedicam a um ofício aparentemente simples. Smith visitou estabelecimentos como este e descobriu algo extraordinário. Quando cada operário executa todas as etapas da produção sozinho, dificilmente consegue fabricar 20 alfinetes por dia. Porém, quando o trabalho é dividido em operações distintas, onde um estica o arame, outro o corta, um terceiro aponta a extremidade e assim sucessivamente, esses mesmos 10 homens produzem juntos mais de 48.000 alfinetes diariamente. Esta multiplicação quase milagrosa da produtividade revelou a Smith o primeiro grande segredo da prosperidade das nações. A divisão do trabalho opera por 3 mecanismos interligados que potencializam a capacidade humana de criar valor. Primeiro, a especialização desenvolve uma destreza extraordinária no trabalhador, que, concentrando toda a sua atenção numa única tarefa, descobre atalhos e refinamentos impossíveis de alcançar quando a mente se dispersa entre múltiplas atividades. Um jovem que nunca exerceu outro ofício senão fazer pregos consegue produzir mais de 2.300 por dia, enquanto um ferreiro experiente, mas não especializado, raramente ultrapassa 800. Segundo, elimina-se o tempo perdido na transição entre tarefas diferentes, aqueles minutos preciosos gastos trocando de ferramenta, mudando de posição ou simplesmente reajustando o foco mental. O terceiro mecanismo talvez seja o mais fascinante de todos. A especialização estimula a invenção de máquinas que facilitam e abreviam o trabalho. Quando um homem dedica toda a sua existência a uma única operação simples, sua mente naturalmente busca métodos mais eficientes de realizá-la. Smith observou que grande parte das máquinas utilizadas nas manufaturas foi inventada não por filósofos ou engenheiros, mas por simples operários, que, absorvidos em suas tarefas repetitivas, descobriram maneiras de executá-las com menor esforço. Esta inteligência prática, distribuída entre milhares de trabalhadores especializados, constitui uma força de inovação contínua que nenhum gênio isolado poderia igualar. O trabalho como medida universal do valor. Se a divisão do trabalho explica como se produz riqueza, surge então a pergunta fundamental: o que determina o valor das coisas que produzimos? Smith oferece uma resposta que subverteu séculos de pensamento econômico centrado nos metais preciosos. O trabalho, argumenta ele, é o preço original que foi pago por todas as coisas. Não é com ouro nem com prata, mas com trabalho, que toda a riqueza do mundo foi originalmente comprada. Quando avaliamos se algo é caro ou barato, estamos na verdade medindo quanto do nosso próprio esforço precisaríamos empregar para obtê-lo. Esta percepção ilumina uma verdade frequentemente obscurecida pelo brilho das moedas. O dinheiro é apenas um instrumento conveniente de troca, não a própria riqueza. Smith ridiculariza a ilusão mercantilista de que acumular ouro e prata enriquece uma nação, comparando-a a confundir um coche com a riqueza de seu proprietário. Não é porque um homem mantém um coche que ele é rico, explica Smith, mas porque é rico, mantém um coche. Da mesma forma, países que transbordam de metais preciosos podem ser miseráveis se seu povo não trabalha produtivamente, enquanto nações com pouco ouro prosperam quando seus cidadãos empregam sua indústria com vigor e discernimento. O preço natural de qualquer mercadoria, portanto, reflete a quantidade de trabalho necessária para produzi-la e trazê-la ao mercado, somada à remuneração justa de todos os que participaram deste processo. Smith distingue 3 componentes fundamentais: os salários dos trabalhadores, os lucros dos capitalistas que financiam a produção e a renda dos proprietários cujas terras fornecem as matérias-primas. Quando o preço de mercado coincide com este preço natural, a economia encontra seu equilíbrio. Quando diverge, forças invisíveis entram em ação para restaurar o balanço, atraindo ou afastando trabalhadores e capital conforme os retornos se mostrem superiores ou inferiores ao normal. A harmonia espontânea dos interesses. Eis a mais célebre e controversa das intuições de Adam Smith. Ao perseguir seu próprio interesse, cada indivíduo frequentemente promove o interesse da sociedade de maneira mais eficaz do que quando pretende diretamente promovê-lo. Esta afirmação audaciosa não celebra o egoísmo nem condena o altruísmo, mas reconhece uma verdade profunda sobre como a cooperação humana emerge espontaneamente das trocas voluntárias. O padeiro não nos fornece pão por benevolência, mas porque espera lucrar com a venda. Contudo, ao buscar seu lucro, ele nos alimenta, e ao alimentar-nos, prospera. Esta reciprocidade de benefícios não foi planejada por nenhuma autoridade central, mas emerge naturalmente quando homens livres negociam entre si. Smith observou que a extensão da divisão do trabalho é limitada pela extensão do mercado. Um carpinteiro numa aldeia isolada precisa dominar múltiplas habilidades porque a demanda local não sustenta especialistas em cada tipo de móvel. Nas grandes cidades comerciais, porém, a abundância de compradores permite que um artesão dedique toda a sua vida a fabricar apenas cadeiras ou apenas mesas, alcançando assim maestria impossível
impossível para o generalista rural. O comércio, ao expandir os mercados, multiplica as oportunidades de especialização e, consequentemente, a produtividade geral. Cada negociante, buscando apenas maximizar seus ganhos, inadvertidamente tece uma teia de interdependência que beneficia a todos. Esta harmonia espontânea não implica que todos os resultados serão perfeitos ou que não existam conflitos de interesse. Smith reconhece claramente que patrões e empregados frequentemente disputam a divisão dos frutos do trabalho e que comerciantes conspiram para manipular preços. Porém, ele argumenta que a competição entre vendedores e entre compradores tende a frustrar estas conspirações, desde que o governo não as proteja com privilégios especiais. A liberdade de entrar em qualquer ofício ou comércio é a maior salvaguarda contra a exploração, pois oferece alternativas a quem se sente prejudicado em sua ocupação atual. Onde esta liberdade existe, os preços gravitam naturalmente para níveis que remuneram adequadamente todos os participantes. O capital e a acumulação que faz as nações prosperarem. Nenhuma divisão extensiva do trabalho pode existir sem que primeiro se acumule capital suficiente para sustentá-la. Antes que um manufatureiro possa empregar dezenas de operários especializados, ele precisa reunir recursos para comprar matérias-primas, construir oficinas, adquirir ferramentas e pagar salários durante todo o período que antecede a venda dos produtos acabados. Esta acumulação prévia de capital é o que permite à sociedade abandonar métodos primitivos de produção e adotar técnicas mais elaboradas e produtivas. Smith compara o capital ao alimento que sustenta trabalhadores produtivos. Quanto mais abundante o capital, maior o número de operários que podem ser empregados e maior a produção total da nação. A frugalidade emerge assim como virtude econômica fundamental, não por moralismo ascético, mas por sua contribuição objetiva à prosperidade coletiva. Quem poupa parte de sua renda, em vez de gastá-la toda em consumo imediato, disponibiliza recursos para financiar novos empreendimentos produtivos. O pródigo que dissipa sua fortuna em luxos estéreis, retira da circulação capital que poderia empregar trabalhadores e gerar mais riqueza. O avaro que acumula moedas em seu cofre, sem emprestá-las nem investi-las, também subtrai recursos do processo produtivo. Mas o homem prudente que investe suas economias em negócios úteis não apenas enriquece a si mesmo, mas expande a capacidade produtiva de toda a sociedade. Smith distingue cuidadosamente entre capital fixo e capital circulante, categorias que revelam como diferentes formas de acumulação contribuem para a riqueza nacional. O capital fixo inclui máquinas, ferramentas, edifícios produtivos e melhorias permanentes nas terras, elementos que geram retorno sem mudar de mãos. O capital circulante compreende matérias-primas, produtos em processo, mercadorias prontas para venda e o dinheiro necessário para transações correntes, recursos que precisam constantemente circular para cumprir sua função econômica. Uma nação próspera mantém proporção adequada entre estas duas formas de capital, investindo em infraestrutura produtiva sem negligenciar o fluxo de bens e serviços que sustenta a atividade econômica cotidiana. A grande ilusão do mercantilismo. Durante séculos, governantes europeus acreditaram que a riqueza das nações se media pela quantidade de ouro e prata em seus cofres. Esta doutrina, que Smith batizou de mercantilismo, inspirou políticas que proibiam ou taxavam pesadamente a exportação de metais preciosos, enquanto promoviam exportações de manufaturas para acumulá-los. A Espanha e Portugal, proprietários das principais minas americanas, impuseram as penalidades mais severas contra quem ousasse enviar ouro ou prata para fora de seus domínios. Mas Smith demonstra com ironia cortante que estas mesmas nações, apesar de seu acesso privilegiado aos metais preciosos, permaneceram mais pobres e atrasadas que vizinhos europeus menos favorecidos pela sorte mineral. A falácia mercantilista reside em confundir o instrumento de troca com a própria riqueza. Ouro e prata são mercadorias como quaisquer outras, úteis para fabricar ornamentos e, principalmente, para facilitar transações comerciais. Mas uma nação não enriquece por acumular moedas, assim como não enriquece por acumular qualquer outro bem além do necessário para seus usos. Se toda a prata e todo o ouro da Europa desaparecessem subitamente, argumenta Smith, o continente não ficaria necessariamente mais pobre. O produto anual de suas terras e de seu trabalho permaneceria o mesmo, e este produto, não o metal que o representa, constitui a verdadeira riqueza. Seria necessário inventar algum substituto para facilitar as trocas. Talvez papel-moeda bem regulado, mas a capacidade produtiva real não seria afetada. A obsessão com a chamada balança comercial favorável, outro pilar do pensamento mercantilista, igualmente merece a crítica de Smith. Os mercantilistas celebravam
quando as exportações excediam as importações, pois isto significava a entrada líquida de metais preciosos. Mas Smith pergunta: de que serve acumular metal, se não para comprar coisas úteis? Uma nação que exporta muito e importa pouco está essencialmente trabalhando para enriquecer estrangeiros, enviando-lhes bens valiosos em troca de metal, que em última análise só tem valor pelo que pode comprar. O comércio genuinamente benéfico permite que cada nação se especialize naquilo que produz com maior eficiência, trocando seus excedentes pelos excedentes alheios, num intercâmbio que enriquece todas as partes envolvidas. Os deveres legítimos do soberano. Se a busca individual do interesse próprio geralmente beneficia a sociedade, qual seria então o papel adequado do governo? Smith não prega a abolição do Estado, como alguns de seus intérpretes posteriores sugeriram, mas delimita com precisão 3 funções essenciais que apenas a autoridade pública pode cumprir adequadamente. Primeiro, o dever de proteger a sociedade contra a violência e a invasão de outras sociedades independentes, função que requer a manutenção de forças militares. Segundo, o dever de proteger cada membro da sociedade contra a injustiça e a opressão de outros membros, estabelecendo uma administração exata da justiça. Terceiro, o dever de criar e manter certas obras públicas e instituições que jamais seriam do interesse de indivíduos ou pequenos grupos estabelecer, porque o lucro jamais pagaria a despesa. As obras públicas que Smith considera legítimas incluem principalmente aquelas que facilitam o comércio, estradas, pontes, canais navegáveis e portos. Estas infraestruturas beneficiam toda a sociedade ao reduzir os custos de transporte e expandir os mercados, mas seu financiamento excede a capacidade de qualquer comerciante individual. Smith examina diferentes métodos de custear estas obras, preferindo geralmente que sejam financiadas por pedágios pagos pelos próprios usuários, de modo que a despesa recaia sobre quem efetivamente se beneficia. Ele critica duramente a administração pública negligente que deixa estradas em ruínas enquanto desvia recursos para fins menos úteis, contrastando a eficiência de companhias privadas responsáveis por trechos específicos com a incúria de burocratas sem incentivos para zelar pelo bem público. A educação também figura entre as instituições que merecem algum apoio governamental, embora Smith desconfie profundamente das universidades de seu tempo, onde professores com salários garantidos frequentemente negligenciam seus deveres docentes. Ele propõe que a remuneração dos mestres dependa parcialmente do número de alunos que atraem, criando assim incentivos para que se dediquem genuinamente ao ensino. A instrução básica do povo comum, por outro lado, merece subsídio público mais generoso, pois trabalhadores alfabetizados e minimamente instruídos são mais produtivos, mais capazes de defender seus direitos e menos suscetíveis ao fanatismo e à superstição que ameaçam a estabilidade social. Contra os privilégios e monopólios. Nenhum aspecto do pensamento de Smith é mais apaixonado que sua denúncia das corporações de ofício, dos monopólios comerciais e de todos os privilégios que restringem a livre competição. Estes arranjos, apresentados como proteções necessárias à qualidade dos produtos ou à dignidade das profissões, são na verdade conspirações contra o público, tramadas por comerciantes e manufatureiros para elevar artificialmente seus preços e lucros. O requisito de servir 7 anos como aprendiz antes de poder exercer um ofício não assegura que o trabalhador será competente. Serve apenas para limitar o número de concorrentes e manter os salários artificialmente elevados para os que já estão estabelecidos no mercado. Smith argumenta que o patrimônio de um homem pobre está na força e na destreza de suas mãos, e impedi-lo de empregar esta força e destreza da maneira que julgar adequada, sem prejudicar seu próximo, é uma clara violação desta mais sagrada propriedade. As corporações que proíbem trabalhadores de cidades vizinhas de competir pelos mesmos empregos cometem injustiça dupla. Prejudicam o trabalhador excluído e prejudicam o consumidor que pagará preços mais altos pela ausência de competição. A liberdade de trabalho é tão fundamental quanto a liberdade de comércio, e ambas devem ser defendidas contra os interesses particulares que se beneficiam das restrições. Os grandes monopólios comerciais, como as companhias privilegiadas que detinham direitos exclusivos sobre o comércio com determinadas regiões, merecem críticas ainda mais severas. Smith examina em detalhe as companhias das Índias Orientais, da Turquia, da África e outras, demonstrando como seus privilégios exclusivos elevam os preços pagos pelos consumidores britânicos, enquanto deprimem os preços recebidos pelos produtores estrangeiros. O interesse de um monopolista é sempre manter o mercado em escassez, nunca abastecê-lo completamente, para que os preços permaneçam acima do nível natural. Ao proteger estes interesses mesquinhos, o governo traz seu dever de promover o bem comum e sacrifica a prosperidade da maioria em benefício de uma minoria organizada e influente.